uma boa noite a todos. Estamos aqui novamente nesta segunda-feira. São exatamente as 20h08 e quem fala com vocês é aqui ele mesmo, o pastor Antônio José, pastor da Igreja Filadélfia do Avivamento, para dar continuidade a mais uma aula de ética pastoral. Estamos dando continuidade aqui nessa segunda-feira abençoada. Você que nos acompanha aí, aluno da Faculdade Teológica Filadélfia, uma boa aula em nome de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, paramos aqui na página do nosso livro, né? Vamos só voltar aqui um pouco, página 41, porém, nós vamos iniciar daqui da cultos fúnebres. Deixa eu voltar um pouco, que eu também estou com ele aberto aqui na minha tela do computador. Vamos lá. Eu queria voltar um pouquinho aqui sobre prática de proselitismo, né? A gente não falou, eu vou voltar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui um pouco para fazer um comentário aqui, né, sobre essa prática, que essa prática aqui é uma prática muito comum que é vivido no meio dos líderes, dos pastores e até mesmo de obreiros e membros também. Que prática é essa? É aquela prática que a pessoa ela procura convencer um outro membro, um outro obreiro, outro pastor, né, um novo convertido, aí ele vir para a sua denominação, fazer parte da sua denominação. Então isso é prática do proselitismo. Vivemos em uma época de grande migração religiosa, né? E nunca existiu tantos crentes em trânsito de um lado para o outro, indo, vindo, entrando, saindo. São muitas pessoas que mudam de igreja como se mudam de roupa também. Então hoje, dentro da igreja, como se diz, uma prática muito, vou usar uma palavra para ser colocada, muito politicagem. Deixa eu ver se a palavra correta é essa, né? Que se usa de promessas. Então, vem para minha igreja, que a minha igreja é melhor, vem para minha igreja, que a minha igreja é santa, vem para minha igreja, que a minha igreja tem prosperidade, vem para minha igreja, que a minha igreja tem unção, vem para minha igreja que você é honrado, vem para minha igreja que você é ungido. E aí eles dão muito essas iscas para as pessoas. Será que a sua igreja você não está sendo bem visto, não está sendo bem querido, bem tratado, não estão te honrando? Então se usa muito isso para atrair pessoas a mudarem de denominação. Nós vivemos num contexto como esse. E você sabe, como eu, que o que faz uma pessoa ir para uma igreja, o que faz uma pessoa mudar de uma denominação. Muitos já entram com esse contexto que não está se sentindo bem. Outros porque chegou o tempo, acabou o tempo. Outros porque não estão, como se diz, se adequando com a visão, com o RI. Outros não estão sendo bem recepcionado, bem visto. Então as pessoas elas vão usar um monte de argumento para sair, para mudar de uma denominação. Então, como se diz, é o que nós vivemos hoje num contexto século XXI. Então isso é um proselitismo que é feito, repetindo, entre obreiros, pastores, pregadores, membros. É dessa forma. Você tem aqueles que são titulados como itinerantes, e aí os pastores, eles têm uma ética, e a maior parte deles quer estar, tipo passarinho voando para um lado para o outro. Eles não, às vezes muito mal estão no culto de ceia, outros não dão satisfação, outros não vão no culto de ensinamento, aquelas igrejas que têm um culto de ensinamento. E aí quando o pastor ele quer brecar, ele quer disciplinar essas pessoas, ele quer, como se diz, doutrinar essas pessoas, ele quer discipular essas pessoas, elas acabam saindo fora do ministério. Então vivemos hoje num contexto, sinceramente, muito bagunçado por parte dessas pessoas, sem uma ética total dentro do ministério que envolve essas pessoas. Hoje nós vivemos dessa forma. Então, nós vivemos de uma forma onde as pessoas elas são soltas, elas são donas da sua própria vida, elas entram quando elas querem, elas saem quando elas querem, elas dão satisfação se elas querem, então elas vivem dessa forma. Então nós vivemos hoje numa prática em muitas igrejas, muitas denominações, esse proselitismo.
Vamos lá, ver o que eu tenho mais aqui. Uma vez que o crente está vindo voluntariamente, com carta de mudança e em perfeita comunhão com da sua antiga igreja, não há nada que venha impedir de ser recebido em uma outra igreja. Aqui já é diferente, né? A pessoa ela saiu em comunhão, mas existe também como é que fala? Eu vou usar aqui esses argumentos também que eu acabei de falar anteriormente, né? A pessoa acaba saindo e aí o líder, aquele costume de dar uma carta de recomendação, que nada desabona aquela pessoa, para outra denominação receber no Senhor, na paz, entendeu? Tem alguns, outros não tem carta nenhuma, outros não exigem, eles já vêm por um ângulo diferente. Ah, você veio aqui, foi enviado por Deus, a gente está precisando mesmo, o ministério está precisando, está aqui um lugar para você, está aqui um carro para você, está aqui um microfone para você, e parece que verte a pessoa totalmente ali. Então, às vezes, onde a pessoa é recebida dessa forma, ela se acha, né? E aí ela fica. Então, nós vivemos hoje num contexto bem complicado dentro do mundo cristão, dentro dos ministérios, das igrejas, né? E outros, quando não são reconhecidos aquilo que eles já trouxeram, eles não ficam, né? Eu ouvi esses dias numa conferência forte que nós somos aí, um apóstolo do Sul, ele estava aqui em São Paulo, e ele até comentou, não deu o nome, mas ele comentou de um fulano que chegou na igreja dele, disse que com um currículo desse tamanho ministerial, maior do que o dele, com mais formação do que o dele, com tantas coisas, que até passou por algumas igrejas grande nome, ele citou algum nome lá de alguns pastores, e ele chegou dizendo que ia congregar lá. E aí o pastor, esse apóstolo, já disse o seguinte: tudo bem, seja bem-vindo, porém, tudo isso que você tem aqui não vai valer nada. Aqui você vai ser simplesmente um membro. Você vai ter que sentar aqui, ouvir, aprender tudo de novo, a visão do ministério, a ética do ministério, o padrão do ministério, os usos e costumes do ministério, ser discipulado novamente e tudo. Então, se você quiser ficar aqui, olha como que o líder tratou essa outra pessoa, né? E aí, infelizmente, aquela pessoa disse que acabou ficando lá, e ele disse que ainda está lá, já tem um tempo. Então ele recebeu como disse, como é que eu vou poder colocar aqui? O líder impôs essas possibilidades. Ele não simplesmente abraçou o cara com tudo, dizendo, ah não, a igreja está precisando disso mesmo, vamos para cima, não. Ele abraçou a pessoa, porém passou toda a visão do ministério e como ele poderia ser útil, porém no tempo certo. Porque às vezes a pessoa ela vem cheia de orgulho, já saiu de outro lugar cheio de orgulho e chega em um lugar como esse. E aí não se conhece a origem, não se conhece por que ele saiu, não se conhece como ele chegou ali, não conhece a origem dele, e são vários outros fatores. E aí abraça essa pessoa, sem saber que muitas das vezes essa pessoa, ela não está ali com boas intenções, ela não chegou ali com boas intenções. Então, quando um lugar desse não abraça a pessoa dessa forma, ela fica ali por pouco tempo, ou em seguida logo ela já sai. Isso já aconteceu na nossa congregação e não foi só uma pessoa. Entendeu, gente? Então, isso é muito importante para nós outros. Em relação aos cultos ecumênicos, né, eu estou usando mais longe, liguei aqui o microfone aqui do computador. Em relação aos cultos ecumênicos, quando um pastor for convidado para pregar, um ministro, um obreiro, não estou usando um livro, está no computador aqui. Em um culto de caráter interdenominacional, que tal não tome atitude de tirar proveito denominacional dessa ocasião, em certas ocasiões, como culto em comemoração, o dia da Bíblia, aniversário do pastor, etc. Em certa ocasião, como o culto de comemoração da Bíblia, né? Deixa eu repetir aqui de novo. O aniversário do pastor, crentes e pastores de várias denominações se reúnem, né? Caso um determinado pastor seja convidado para pregar, que ele procure pregar uma mensagem que possa ser aceita por todos. Isso não é difícil para pregar. Fazer uma observação, ponto. E isso vai para cada ministro que vai pregar numa igreja, numa congregação, independente qual é o trabalho. Independente. Porque, gente, quem doutrina a igreja, doutrina, ensina, corrige, é o líder. É o líder.
Então, pastor, mas se Deus der uma revelação, uma palavra revelada para o pregador, quando ele estiver ministrando ali, e aí agora? Se é uma palavra, uma revelação de Deus quando ele está ministrando ali, e como saber disso? Como saber disso? É importante, né? Como saber disso? Simplesmente só o líder que tem uma certa comunhão com Deus, vive em um nível de comunhão, de busca com Deus, ele na hora, isso já aconteceu com a gente várias vezes, ele vai sentir de Deus que aquele recado, aquela palavra, aquela ministração, está vindo de Deus, algo que só ele sabe. O que está se passando naquela congregação, o que aconteceu, como está aquelas pessoas, e aí vindo algo de Deus, ali ele vai entender, ele vai sentir que é Deus falando por meio desse mensageiro. Porém, existe uma vasta de homens aí, pregadores, homens e mulheres, que eles chegam, eles querem mandar, eles querem doutrinar, eles querem ensinar, eles querem fazer tantas coisas do jeito dele, que na verdade, como eu já falei, isso é dever do líder. A palavra tem que ser pregada, por isso que o ministro ele tem que se preparar antes. Ele tem que buscar, ele tem que jejuar, ele tem que orar, ele tem que buscar a direção de Deus. Se o líder te passar um exemplo, olha, você tem esse tema para você pregar na minha congregação. Eu sempre digo, isso aqui é opinião própria, gente. Quando eu sou convidado, já saí muito, eu sempre fiz dessa forma, honrar o tema que foi me dado. Aí as pessoas muito já falam assim, mas se Deus te der outra coisa, Deus der outra coisa. Porém, Deus já deu para o líder lá, Deus já deu para o dirigente lá, já deu para o pastor lá, ele já tem um tema lá, Deus deu para eles, se eles oraram tanto tempo, não sei quanto tempo eles buscaram para Deus confirmar aquele tema. E ele passa esse tema, esse título, ou esse texto, para aquele pregador, o correto é você pregar ali dentro. Entenderam bem? Se eles já buscaram, Deus já deu para eles que têm, o correto é isso. Porém, gente, isso aqui é fato, muitos, isso aqui é muito, não são poucos, são muitos. Eles não têm, como se diz, um preparo teológico, não têm um preparo bíblico para pregar em certos temas. Então, a maior parte, eles chegam com aquele chavão, aquele argumentozinho, foi me dado um tema, porém, Deus me deu outra palavra, porém, papapá, enrola e prega outra coisa. Porque muitos não sabem dominar aquele texto, aquele tema, aquilo. Não querem pagar o preço de oração, não querem pagar o preço de estudar, entendeu? Fazer cursos, entendeu? Não querem pagar preço de comprar livros. Para quê? Para eles crescerem em conhecimento, para eles terem um desenvolvimento, uma facilidade de ministrar a palavra. Então nós vivemos num contexto muito grande dessa forma. Então para você que me ouve, para você que nos acompanha aí, se você é uma dessas pessoas, procure se qualificar cada vez mais. Procure buscar cada vez mais dentro da palavra. Amém? Então isso aqui é muito importante. Então, se acontecer um caso como esse, que nós estamos acabando de falar aqui, um culto ecumênicos, isso aqui, gente, é muito importante. Você focar, você está focado ali dentro, na palavra do Senhor, na palavra. Tal pregador não deve se meter em assuntos restritos da denominação. Não, gente, não. Se você é chamado para pregar numa comunidade, eu preguei em várias comunidades, aqui em Guarulhos, fora de Guarulhos, São Paulo, em outros lugares. E a ética deles são diferentes, os usos e costumes deles são diferentes. Então, para que você se meter ali? Pregue a palavra e pronto. A não ser que o texto que você escolheu, texto que você estudou, ali dentro tem algo que não aflija, que não agrida, mas tem algo ali que vem de Deus, dentro da própria palavra, e aí você tem um argumento para dizer, está escrito na palavra, está dentro da palavra. Porém, gente, quando o líder sente-se ameaçado com certas ministrações, ele já não traz mais esse pregador, esse ministro. Voltando aqui, eu preguei a primeira vez, a segunda, se não me falha a memória, a terceira. Na terceira, para ministrar, a segunda, nessa igreja, o líder chegou e disse assim, olha pastor, eu quero que você ministre
na nossa congregação um texto sobre o Apocalipse. Ele me deu um texto. Eu não vou lembrar, eu lembro que foi dentro do capítulo 3 do Apocalipse. E aí quando ele me deu aquele texto, eu falei, esse texto eu já estudei, eu já preguei sobre ele, eu domino sobre ele. E ali eu criei um sermão, uma mensagem sobre esse texto. Olha aqui, o pastor me deu um texto para me pregar. E eu preguei. E eu preguei com um tema sobre a recompensa aos vencedores. Eu até preguei uma mensagem dessa nossa congregação. E aí eu preguei lá sobre os tipos de coroa, os tipos de vencedores, os tipos dos livros que a Bíblia falam, né? Os seus galardões, os seus presentes ali dentro. Foi mais uma mensagem tipo ensinada, não foi aquela mensagem profética, revelada, sabe, com muito barulho, porque ele queria uma forma assim para ensinar aquela congregação. Isso é muito importante. Já uma outra vez que eu vim lá, eu disse, pastor, o que você precisa, que a sua igreja precisa ouvir? Aí eu disse, você quer que eu traga uma ministração sobre prosperidade? 7 passos para prosperar. Isso é boa, pastor. Você tem um sermão pronto? Eu falei, tenho. Inclusive, no nosso livro, Narra da Prosperidade, nós temos muita coisa ali. Então é o seguinte, manda para mim, eu vou imprimir como se fosse, como se diz aqui, um esqueleto, né, para todo mundo acompanhar. Mandei para ele imprimir para todo mundo. Quando eu cheguei lá no dia, foi 2 dias. Foi um seminário, 2 dias. A igreja estava lotada, cheia. Porém, eu andei ali dentro do que o líder me pediu. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Amém, gente? Os programas radiofônicos, tudo isso que nós estamos falando, gente, faz parte da ética pastoral. Esses programas radiofônicos, programas de rádios, né? Porém, nós sabemos que a maior parte dessas igrejas menores, denominações menores, elas não têm o suporte financeiro de entrar em uma rádio legalizada, em rádios, como dizemos, tops. Por quê? O custo é muito alto, é altíssimo para igrejas pequenas, como a nossa, menores e até algumas maiores, porém não tem. Então, o que eles fazem? Muitos deles aproveitam dessa oportunidade, de vez de pregar a palavra de Deus, eles ficam usando os argumentos contra as outras denominações, seitas, entenderam? Então, isso aqui é importante para nós, para você que já fez, que está fazendo, que gostaria de um dia fazer. Foque em pregar a palavra. Foque em pregar a palavra. E outros que acertam é a dele, a outra não presta. E é por isso que há uma divisão muito grande na mente das pessoas. Porque quando você diz a minha acerta, a outra não presta, as pessoas ficam pensando, né? Pensando, caramba, será que é verdade? Será que a dele acerta, a minha é errada? Será que aquela que eu estou é errada? E aí vai criando aquela divisão na mente do ser humano. E realmente, hoje nós vemos num contexto como esse. Igrejas, que eu vou fazer uma colocação, só o sangue de Jesus, né? Só o sangue de Jesus. Então hoje, para todos, hoje é difícil você ver um terreiro, vou fazer essa colocação, um centro. Mas denominações, é difícil você ver um boteco, um barzinho aí, mas denominações você vê demais nas ruas. Demais, 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 demais. Então uma boa parte daquelas pessoas que saíram porque se revoltaram, saíram porque se indignaram, saíram porque racharam, saíram porque se rebelaram. E aí as pessoas vão saindo tudinho, se acharam porque agora são dono do próprio nariz, vai montar dele, vai fazer dele, e etc, etc. Então nós vemos num contexto como esse também. Então se você já fez, está fazendo, vai fazer, aproveite a oportunidade de pregar a palavra, de anunciar a salvação, de falar da fé, da restauração, de pregar contra o pecado, pregar sobre o inferno, pregar sobre o céu, pregar sobre a volta de Cristo. Isso é muito importante. A invasão de campo, essa invasão de campo dessa maneira, estou-me para anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamentos alheios. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Apesar desse assunto ser muito complexo, existe uma ética que envolve o que é que entendemos por invasão de campo. Invasão de campo é a prática de abrir igrejas numa cidade ou num bairro onde já existe uma outra igreja da mesma fé. Invasores de campo normalmente se justificam dizendo que o pastor local não está atendendo a necessidade. O pior, né, em tudo isso é que a maioria desses
trabalhos começam com crentes desigrejados, né, desidentes de igreja local. São crentes e obreiros que saem excluídos por diversas razões. Só toma esse tipo de atitude de obreiros inescrupulosos que para fazer crescer, para fazer crescer o seu rebanho, recebe tudo quanto é do tipo de gente. O que é isso, pastor? Eu comentei lá atrás um pouco. A pessoa, para ela crescer o número de pessoas, de membros, de obreiros, o que ele faz? Ele abraça tudo. Ele não está preocupado com a origem da pessoa. Ele não está preocupado porque a pessoa saiu de uma congregação. O correto era esse, gente. Nós, pastores, para receber alguém, procure. Teve pessoas que já foi barrada dessa forma. A gente só apenas procurou conhecer o antigo pastor. Por que ele saiu? Pediu uma carta de recomendação, pediu o telefone e as pessoas nem aparecer mais. Porque eram, se eu tiver errado, muito pesado na palavra, eram tranqueiras, mentirosos. Entendeu, gente? Muito. Pessoas que, foi ungido aonde? Fui ungido no monte. Foi ungido aonde? Fui ungido de madrugada em casa. Fui ungido aonde? O pastor falou que sentiu de Deus, que era tempo de Deus, me ungiu. E às vezes a gente fez prova com pessoas que uma pessoa não sabia interpretar nenhum texto bíblico. E outras coisas piores que não é caso a gente passar aqui. Sabiam pregar, foram ungidos pastores, foram ungidos presbíteros, diáconos. Uma pessoa que não sabe, como se diz, ministrar uma ceia, não sabe ministrar uma palavra de oferta, de dízimo, de voto, não sabe ministrar uma palavra como se diz, de cerimônia. Não sabe, então foram ungidos a obreiros, a pastores, etc. A gente já vê pastores orando, expulsando demônios, falando língua estranha. Como aprendeu? Foi ungido. Entendeu, gente? Então é importante. O apóstolo Paulo mesmo, ele deu alguns requisitos, e um deles que não pode ser neófito, não pode ser novo convertido, não pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento. Então hoje nós vivemos num contexto como esse. É muito grande o campo de pessoas que estão assim. Então, nesse caso, o pastor precisa ser um tanto maleável, sem se ser inflexível e nem tão pouco um relaxado. Ele precisa tratar os crentes com amor e compreensão, dando-lhes sempre o alimento celestial e justificar biblicamente as exigências da sua denominação, da sua administração. Aqui nós estamos falando um pouco sobre essa invasão. Por quê? Nas igrejas existe uma rua. E aí você quer abrir uma outra denominação, uma igreja, você procura ver que denominação está aquela. Hoje abre parede com parede, bem do lado, não estão nem aí. Outros, se o culto, o cara abre no mesmo dia, e não está nem aí, está dizendo que Deus revelou para ele, e inventa tantas desculpas. Eu lembro, gente, de uma vez nós íamos colocar um culto à tarde. Nós começamos numa denominação, uma outra que nós tínhamos, à tarde, tudo bem. E aí nós acabamos saindo de lá e aí o negócio estava evoluindo. Eu falei, vamos colocar na nossa congregação maior esse trabalho, tarde, da revelação à tarde. O que nós fizemos? Saímos no bairro, andando várias ruas, na quarta-feira, olhando se tinha uma igreja aberta com culto à tarde. Irmãos, saímos andando. E não achamos nada. Falei, vamos colocar aqui. Colocamos, porque na terça tinha, na quinta tinha, na sexta tinha, na quarta não tinha, colocamos. Gente, a tendência foi só crescer, e daqui a pouco a igreja estava abarrotada. Só 99,9% de crentes de outras igrejas. Não tinha trabalho. Era um trabalho forte, profético, a pastora Maria e outras pessoas. Porém, com o passar do tempo, começou a ciumeira, começou a serem barrados, começou a vir gente de todo lado observar, ver, tanto pastores como obreiros, etc. Então isso criou um ciúme muito grande na vida de outras pessoas. E de repente, aos poucos, foi diminuindo. E aos poucos a gente foi descobrindo também que as próprias pessoas falavam, eu parei de vir porque fui barrado, parei de vir porque meu pastor proibiu, e etc. E foi acontecendo isso. Daqui a pouco, concluindo, foram abrindo congregações nesse mesmo dia, no mesmo horário, dentro do próprio bairro, em tantos outros lugares. Olha o que aconteceu. Então hoje nós vivemos
nessa invasão muito grande de campo. Invasão muito grande. Os pastores, eles não têm uma ética, eles não têm um senso de humor, eles não têm uma direção de Deus, não têm uma vida para Deus dar a direção. Então isso aqui é muito importante para nós. Algumas observações, gente, que fazem parte da ética pastoral. Eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver onde que está aqui na página do nosso livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Página 46, você que está nos acompanhando aí, né? Algumas observações que fazem parte da ética pastoral. Primeiro, aqui, o pastor deve cumprir o que promete à igreja. E se não puder, não deve prometer. Seja, porém, o vosso falar assim, sim, não, pois o que passa daí vem do maligno, procedência maligna. Em relação a isso, gente, porque dentro das igrejas, todos nós, se você não sabe, pegue nesse momento isso aqui, todos nós somos políticos, todos nós temos um pouco de política dentro de cada um de nós. Em prometer algo e não cumprir. Então isso aqui é muito sério, melhor que não cumpra. Tudo que for fazer, se você cumprir, veja antes, prepare antes, faça um projeto antes, para depois pôr isso em pauta, pôr isso em reunião, para depois colocar isso em prática. Entendeu? Porque isso aqui é muito importante, as pessoas têm uma boa memória. O cuidado na hora de recolher as ofertas, isso aqui é um básico, mas eu acredito que tem muita gente que ainda não sabe, né? Porque ainda se vive aí nesse contexto, em muitas congregações, tem ainda aquela, deixa eu lembrar aqui, perdão, gente, aquele costume, a verdade é essa, né? Aquele costume chamado, aquela salva, eles falam salva, né? Parece um pano de passar café, aqueles grandãozão, e eles têm aqueles costumes de dizer, agora nós vamos tirar o dízimo e a oferta, né? Agora os obreiros vão passar aí e retirar e tirar. E é uma palavra errada, né? Uma palavra errada. A verdade, a palavra correta é essa, é recolher. A palavra correta é essa. Os irmãos vão cooperar com o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, entendeu? Vão abençoar a casa do Senhor e etc. A verdade é essa. Mas hoje ainda existe muito isso, né? E a mesma palavra, aquela também que existe isso muito aí, na hora a pessoa, ela tem uma oportunidade para uma saudação, em vez de ela falar, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, ela entra, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aprendeu dessa forma e vai morrer dessa forma. Eu saúdo a igreja, saúdo é de conta, né, mano? Banco, eu saúdo, é uma saudação. Não é com ela, é com o saúdo a igreja com a paz do Senhor. Isso é muito importante. E os trajes também, e a aparência pessoal, isso aqui é importante, gente, dentro da ética, importante. E isso não só vai para os obreiros, pastores, isso vai para toda a igreja. Para toda a igreja. Primeiro, você está numa repartição pública. Segundo, você está cultuando a Deus em um culto. Entendeu, gente? Terceiro, você vai se apresentar, principalmente se é você que é um obreiro, um líder, um pastor, um pregador. Você vai estar ali sempre sendo visto lá do altar, lá do alto, se você vai cantar, entendeu? Isso aqui é muito importante. Então, você tem que sempre manter, isso aqui eu não estou falando só na igreja, sempre manter uma boa aparência. O pastor é visto como uma autoridade, né, eclesiástica na comunidade onde vive. Não só na igreja, mas por onde você convive, gente. Então, você tem um cargo eclesiástico, você tem uma autoridade maior sobre a vida das pessoas. Então, eticamente, você tem que ter uma compostura de vestes, de trajes diferenciado. Entendeu, gente? Tanto que nós já falamos na nossa congregação sobre isso, as pessoas... e isso acontece em tantas outras igrejas, você vai raciocinar comigo e vai começar a observar isso. No ensaio, se é a banda que vai ter um ensaio, se é um grupo que tem um ensaio, presta atenção como é que eles vão. Eles vão de camiseta, eles vão de bermuda, eles vão de chinelinho de dedo, de havaiana. Eles vão todos descabelados. Daquele jeito. Gente, isso aqui está falando é um ensaio. E nesse ensaio Deus está presente. Esse ensaio é um culto para Deus. Então as pessoas elas não veem esse detalhe. Aí elas vão na feira. Aí elas vão em algum lugar.
ela vai na casa do irmão e ela vai, gente, toda esbagaçada. Eu uso assim, daquele jeito. Esse ser humano, você precisa ter essa ética, essa compostura em relação ao teu traje, às tuas vestes. Você é homem, se é mulher, obreiro, pastor, membro, isso vai para todo mundo. Você precisa ter uma aparência correta. Você precisa se comportar corretamente, gente. Aprenda isso. Viu? Isso aqui é muito importante. Isso significa que, de uma certa forma, sua aparência pessoal reflete a aparência do seu povo. Sendo assim, ele não deve trajar vulgarmente, né? Porque os olhos de todos estão voltados para aquela pessoa, para ele. Com isso, não estamos dizendo que o pastor, né, o líder, o obreiro, deve se trajar exuberantemente. Não, mas isso aqui é muito importante. Como se fosse uma estrela de cinema. Não é isso que nós estamos falando. Devemos agir, devemos seguir o exemplo de Jesus, que nem andava no lixo, todo esbagaçado de qualquer jeito, e nem no luxo, mas adequadamente. Primeiro, porque tuas vestes falam também. Dentro da psicologia a gente aprendeu isso. Tuas vestes falam. Sua aparência fala também. Então isso aqui é muito importante. O ministro deve andar sempre com os sapatos bem, eu vou falar engraxados, mas com aparência boa, ainda que seja usado, entendeu? Não sei quanto tempo você já usou. Isso vai para sua roupa. Não pode estar usando uma camisa toda machucada, uma calça toda machucada, não, ou rasgada também. Isso aqui é muito importante, porque o povo sempre está vendo em nós uma aparência. Isso é muito importante. Mas isso vamos lá. Sabemos que a maioria dos obreiros não tem um alto salário, né? Vamos colocar assim, os pregadores, para que possam possuir um bom guarda-roupa, mas isso não dá o dinheiro, o dinheiro a alguns não dá o direito, a verdade é essa, perdão aqui que é erro de caligrafia, não dá o direito, né, de alguns andarem tão desarrumados a ponto de parecerem um mendigo. Eu vou só consertar aqui. Isso é importante. E sem falar da higiene também, né, gente? Sem falar da higiene. Estou falando isso no contexto geral. Ou não sabeis que o vosso corpo, né, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ter uma boa aparência. Você cuidar do seu corpo higienicamente. Entendeu, gente? Um corte, um cabelo sempre cortado, uma barba bem feita. Porém, tem aquelas congregações, isso aqui é pessoal. Os obreiros gostam de usar barba, que eles cuidem da barba também, não deixem relaxadamente. Então isso aqui é muito importante você cuidar, entendeu? Usar um bom perfume, ainda que seja mais barato, mas usar, entendeu? Se você é casado, tua esposa também, teus filhos, você não pode porque você vai usar o melhor, tua esposa andar toda esbagaçada velha, se anda cheiroso, tua esposa fedendo, se anda cheiroso, tua mulher e teus filhos fedendo também aí, com os cabelos tudo esbagaçado, a roupa daquele jeito, isso não pode. Isso não pode, as pessoas estão de olho na gente. As pessoas estão de olho na gente. Hoje mesmo, meu filho usa sapato mais caro do que eu, até alguns melhor do que eu. Porque a gente sempre tem que zelar pela aparência dos nossos filhos também que estão conosco. Entendeu? Isso é muito importante. Vamos lá. O obreiro precisa cuidar bem dos seus dentes, da sua boca. Eu já conheci obreiro, gente, que você chegava perto do camarada, você não conseguia ficar por causa do mau hálito, do mau cheiro. E ele ia falar, você via os tártaros nos dentes dos lados, aquela coisa horrível, aquela gengivite vermelha do lado. Gente, uma coisa horrível, tanto homem como mulher, já vivi isso. Você ficar agoniado, misericórdia, gente. Isso a pessoa parece que não se vê no espelho, não cai na real. Isso aqui é muito importante, gente. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento que os obreiros, membros, obreiras, você precisa cuidar do seu higiene, da sua aparência, das suas vestes.
Nós somos a noiva de Cristo, uma noiva bem adornada, bem preparada. Estão entendendo aí? Isso aqui é muito importante. Isso aqui vai agora para o culto de ceia também, né? O culto de ceia, que é um dos mais marcantes na igreja, né? E por se tratar de uma reunião onde há ingestão de alimento, onde se aglomera uma maior quantidade de pessoas, isso aqui é importante, né? O pão, o suco ali, que depois de orado, né, consagrado, representa o corpo e o sangue de Cristo. Alguns princípios éticos precisam serem observados aqui, ao orar, né, pelo pão, pelo suco, ali a gente já fala vinho, mas é depois que a gente ora que representa, né, ali representa, que na verdade não é vinho, ele é o suco, né, você não pode pegar e orar aqui diante da tua boca, você vai orar aqui, a saliva vai cair tudo ali dentro, sempre você tem que pegar e levantar acima da cabeça e orar apresentando ao Senhor. Entendeu? Na hora de cortar o pão, tem aquele costume, usa luvas. Usa luvas. Tinha aquele costume, aqueles que lavavam a mão na hora ali, secava a toalha e cortava ali, entendeu? Ou então lava, depois usa o álcool ali, o correto é a luva, porque ali aquelas pessoas vão pegar para participar. Então isso aqui é muito sério nessa relação aqui, em relação à ceia. Uma outra prática que deveria ser mudada, porque acontece na maioria das igrejas, é o modo de lavar as mãos para cortar o pão, né? Um dos obreiros passa com uma bacia com água, onde só o primeiro lava as mãos, porque o segundo em diante só molham as mãos na água em que os outros já lavaram, né? A água já está suja. Para evitar isso, o pastor deve construir em qualquer lugar do púlpito da igreja um pequeno lavatório com água corrente, uma pia ali do lado, né? Para se fazer isso. Uma outra coisa que deve ser observada também deve ser observada é a maneira de cortar o pão. Na maioria das igrejas, os pastores apoiam um prato no colo enquanto cortam pão. Se você, com a sua família, fosse em um restaurante almoçar e ao chegar lá avistasse o garçom com a bandeja de alimento no colo, você teria coragem de comer esse alimento? Olha a doideira, gente. Olha a doideira, só para você imaginar. Tem que ter uma mesa, tem que ter uma mesa, entendeu, gente? Tem que ter a mesa ali, aquela mesa, para se fazer isso corretamente. Tem que ter a mesa. Não é lá em cima do púlpitozinho, é na mesa ali, para se fazer isso. Isso aqui é muito importante, então isso varia muito. Para evitar isso, o pastor deve colocar no púlpito uma mesa comprida, onde todos podem cortar o pão em cima, né, em vez de ser no colo. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavatório, e porás entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da revelação, lavar-se com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para fazer a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. Isso lhes será por estatuto perpétuo, e a ele e a sua descendência pelas suas gerações. Existia aquela pia ali, né, de bronze, e aquela pia ali, eles se lavavam, depois eles trabalhavam toda ali naquela parte de oferecer o sacrifício, se sujar com sangue, com poeira. E aí o que acontece? De eles saírem dali do pátio para entrar no santo lugar, eles passariam pela água, pela uma purificação daquela bacia, lavavam as mãos, os pés, o rosto, para poder entrar no santo lugar, para poder ali ministrar os pães da preposição, entendeu? Eles tinham que passar por esse ritual, até para eles chegar no santíssimo lugar, que era uma vez por ano, eles também tinham que fazer esse processo de lavagem, de purificação. Isso aqui é muito importante. Hoje nós já fazemos diferente, já tem algum tempo. Hoje nós não fazemos mais, não cortamos mais o pão, né, com a mão. Hoje nós compramos já, ele já prontinho, né, já vem ele prontinho, com um pedacinho do biscoitinho ali em cima. E ali nós fazemos isso para ministrar, distribuir para as pessoas. E aqui o pastor e a política, né? Deixa eu comentar aqui alguma coisa rapidamente. O que é política, segundo o dicionário Aurélio, né? Política é a ciência dos fenômenos referente ao Estado, né? Define-se também como um sistema de regras
respeitantes à direção dos negócios públicos, né? O escritor Josué Silvestre acrescenta: é a ciência que define programas e propriedades de administração pública no interesse do bem comum. Sendo assim, a política está na Bíblia, desde o primeiro capítulo do Gênesis em diante. Tudo que eu falei assim, nós somos já política. Todos nós temos um pouco de política dentro de nós. Então, Deus abençoou-lhes e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Está aqui. Deus aqui já estabelecendo uma política, entendeu? Já estabelecendo regras, já estabelecendo deveres, direitos também. Aqui também, desde o início do Gênesis, né? Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria, ó. E tudo que o homem chamou ao ser vivente, isso foi o seu nome. Política. Então nós vemos isso aqui no texto acima. Encontramos Deus delegando a Adão, né, poderes para governar. O nosso maior poder dentro do nosso Brasil, do nosso país, se chama poder legislativo, né, que está no comando do nosso presidente da República, né? Está sobre ele, onde é criado as leis, e aí está envolvendo um grupo de governadores, senadores, deputados, e aí vem o segundo, aí vem os poderes legislativo, né, judiciário, aí vem os poderes executivos, os poderes comuns, e aí vai diminuindo. Isso aqui tudo é política. Dentro de uma igreja tem política, porque tem a liderança, tem a mesa diretora, tem seus auxiliares, tem política dentro das escolas, diretora, professores, auxiliares, aluno, tem política dentro de casa, dentro de um lar, tem política, pai, mãe, filhos, tem política dentro de uma empresa. Tudo hoje tem política, tudo hoje. Continuemos. Vamos aqui falar sobre um código, né, da ética pastoral. Código da ética pastoral. Considerando que o ministério pastoral é instituído pelo Senhor na igreja, o que o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Timóteo 4,12, considerando que o pastor, que é chamado para exercer o ministério, deve ser modelo e exemplo dos fiéis. Considerando que a Escritura estabelece critérios sobre a conduta e o comportamento do pastor. Considerando que o texto sobre a ética pastoral já foi apresentado e debatido em diversos concílios e convenções, o pastor é chamado para pastorear o rebanho de Deus sobre o bom pastor, Jesus Cristo, 1 Pedro 5, 2 ao 4. Há regras de conduta bem específica para os obreiros de Deus nas Escrituras. Primeiro, eles mencionam a capacidade de trabalho, a motivação pessoal, a conduta social. Os proibitivos encontram-se também em 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Em 1 Timóteo também 3, do 1 ao 7. Também capítulo 4, 16. E também capítulo 4, verso 2 e 5. Também lá em Tito 1, do verso 7 ao 9. E também no capítulo 2, do verso 1, 7 e 8 também. Então isso aqui é importante. E a sua capacidade de trabalho para cumprir o seu ministério. Vamos lá. O ministério deve ser apegado à palavra. E ter cuidado da sã doutrina. Não pode ser neófito. Não pode, gente. Novo convertido. Aí eu pergunto para vocês e respondo também. Isso varia de denominação para denominações, né? Mas biblicamente existe uma regra. Quanto tempo para se separar, se consagrar um obreiro? Quanto tempo para se consagrar um pastor? Existe uma base bíblica? Não existe. Não existe uma base bíblica. Então isso aqui vai de denominação para denominação. Eles colocam em observação qual é o primeiro ponto, biblicamente falando.
segundo os primeiros que foram instituídos lá em Atos 6, né? Os primeiros diáconos, os primeiros cooperadores serviçais ali. Primeiro ali foi dito, escolham entre vocês, os apóstolos falando isso, homens, olha aqui, ó, homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, homens que não têm que se vergonhar, que têm uma boa, como diz, uma boa índole para os que estão de fora, um bom testemunho para os que estão de fora. Então é dado ali poucas qualidades. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 3, já dá várias. Mas ali em Atos 6, aparece poucos ali. Entendeu? Homens cheios de fé. Principalmente se destaca Estevão e Felipe. Então, eles destacam ali. Mas os que estavam entre eles, os discípulos, eu sempre digo isso, foram que apontaram, falaram, aquele ali é uma bênção, aquele ali tem um bom testemunho, aquele ali tem uma vida consagrada, aquele ali tem uma vida dedicada ao Senhor, é uma pessoa que tem honrado, e aí foram indicando um outro, mas a verdade é essa. Só que hoje nós vivemos num contexto, gente, que os líderes não querem pagar preço de oração e de jejum. Para quê? Para que Deus venha falar quem é o fulano, o que Deus tem sobre a vida dele, para ser derramado sobre a vida dele. E tem mais aqueles que vivem uma vida relaxadamente, não tem compromisso com horário, não tem compromisso com a congregação, ele vai a hora que quer, na hora que acaba o culto ele já vai embora, ele não dá satisfação para a sua liderança, entendeu, gente? Ele vive ali dentro ali de aparência, não honra, não obedece a sua liderança. Então isso é muito importante para se consagrar uma pessoa, para levantar uma pessoa. Primeiro, para se levantar um diácono. Eu sempre falamos isso, nós temos um curso só para isso, né? O obreiro, deixa eu lembrar aqui o nome. Nós temos um curso, a durabilidade dele de 1 ano, presencial, né? Agora nós temos ele, comercializando ele aí. O obreiro e o seu chamado, o obreiro vocacionado. Então, em outras palavras, gente, primeiro que se faz, não é um cooperador, aquela pessoa que está sempre cooperando, está ali sendo fiel, sempre ajudando. E aí, primeira unção, um diácono. E a gente sempre ensina que um diácono, ele já tem que desenvolver a função de um pastor. Porque na ausência de um pastor, na ausência do dirigente, um diácono tem que desenvolver, ele tem que saber tudo. Então, para o camarada ser consagrado a diácono, ele já tem que saber, para você ter uma ideia, celebrar todo tipo de cerimônia. Ele tem que saber disso. Um diácono tem que saber pregar. Ele tem que saber preparar uma mensagem. Um diácono tem que saber fazer uma cerimônia de casamento, de noivado, fúnebre. Ele tem que ter um curso de capelania já. Um diácono, ele tem que saber, ministrar. Ele tem que saber tudo, ministrar sobre oferta, dízimo, voto. Ele tem que estar apto. Para ele chegar a receber essa unção, ele tem que estar preparado. Não é que vai se preparar depois. Não, ele tem que estar preparado. E mais importante do preparo é ter unção para exercer aquilo. Agora nós vamos falar presbítero. Só rapidamente para você ter uma base mais ou menos. Vai ser ungido a presbítero. Presbítero já quer dizer ancião, maduro. Entendeu? E quem eram os anciões na época? Os anciões, gente, eram sacerdotes. Os anciões eram quem tinham, gente, um conhecimento sobrenatural. Os anciões eram, como se diz, os mestres da época. Aí se consagra um presbítero que o cara, meu Deus do céu, não sabe nada da Bíblia. Não sabe nada da Bíblia, é uma vergonha. O cara não sabe nada. Não sabe nada, mas se ungiu. Por que não se preparou ele primeiro? Para depois ele chegar a isso. Presbítero, ele tem que ter um bom conhecimento. Ele não é para ele ser um mestre, porque mestre também é um dom. Mas ele tem que ter conhecimento de Bíblia. Ele tem que ter conhecimento, principalmente para dar ensino. Então, como é que o camarada ele é consagrado a um presbítero? Que na verdade, um exemplo, ele foi chamado para ser um avivalista. Mas ele está exercendo uma função de presbítero. Não, ele tem um chamado de evangelista. Então ele tem que desenvolver, ele tem que exercer o cargo de um evangelista. Se ele é um evangelista missionário, um evangelista avivalista. Então isso aqui é muito importante dentro das denominações.
E tem outros fatores que eu não vou entrar aqui em detalhe, né? Mas só para você ter uma ideia, mais ou menos. O ministro deve exortar, convencer, disciplinar, corrigir, compreender com mansidão e longanimidade, né? O ministro deve suportar as aflições. Ele tem que estar ali, ele tem que estar bem cingido. Quem que fala com os homens cingidos? Ele tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. Se você foi separado a um cargo, um obreiro, meu irmão, ou santo ou santa, você tem que ter estrutura para ser corrigido. Você tem que ter estrutura para passar pelas provas. Como a gente sempre fala, você é uma referência, você é um espelho para as pessoas. E aí qualquer coisinha ele já desanima, qualquer coisinha já sai da igreja, qualquer coisinha não quer mais pregar, não quer mais nada. Em outras palavras, essa pessoa não tem estrutura, tem que ter uma estrutura para suportar as aflições. Aí ele passa por uma coisinha, ele já não aparece mais nos cultos. Não é dessa forma. Obreiros que foram levantados, separados ou consagrados obreiros, eles têm que ter uma estrutura maior do que qualquer outro membro. Entenda isso. E suas motivações pessoais, o ministro deve ser piedoso. O ministro deve ser espontâneo, de ter boa vontade. Entendeu? Tem que estar ali por amor, tem que servir por amor. O ministro deve ter o cuidado de si mesmo e ter o domínio de si mesmo. Então isso aqui é muito importante sobre suas motivações pessoais, sobre a sua conduta social. O ministro deve ser irrepreensível. Que tudo isso aqui foi o apóstolo Paulo que falou, né? Com um bom testemunho de fora, o ministro deve ter uma família padrão, uma só mulher, filhos educados, obedientes, disciplinados. O ministro deve ser hospitaleiro, amigo do bem, padrão de boas obras, um modelo, né? O ministro deve ser temperante, sóbrio, modesto, cortado do inimigo, de contendas, brando, paciente. Ele tem que ter os frutos do Espírito, gente. Vamos parar para analisar como que você vai levantar um obreiro, mano, que o camarada é tranqueira, o camarada é barraqueiro, o camarada é problemático, o cara é brigão. Como que você vai levantar um camarada? Primeiro ele tem que ser humilde. Ele tem que aprender a ser humilde para servir o Senhor através do homem, do líder. Aí o líder vai corrigir ele, o cara vai para cima, vai debater, vai discutir, vai ter contenda de palavra. Esse infeliz, meu irmão, não é nem para estar na igreja. Então isso é muito importante. Nós temos que ver isso, os frutos do Espírito na vida dele. São vários fatores para ele chegar a regalgar uma função dentro da igreja. Isso aqui é muito importante. Vamos, para a gente finalizar nossa aula de hoje, presuposições teológicas do trabalho pastoral. 1 Timóteo 3,1, este ensino é verdadeiro, se alguém deseja o episcopado, né, se alguém deseja muito ser bispo na igreja, deseja excelente obra, né? O fundamento do trabalho pastoral repousa na palavra de Deus. A autoridade que reveste esta obra não procede de nenhuma simples tradição religiosa ou cultural. Também não se fundamenta em nenhum determinado sistema de organização social, econômica ou política. O pastorado tem fundamentos próprios que são de valor permanente e universal. 3 são os enunciados básicos. A existência de um Deus, a existência de um povo escolhido por Deus, e a tarefa de ambos estão executando. Primeiro, Deus está presente e ativo no mundo. Primeiro, o Deus que a Bíblia apresenta, criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher. E ainda que não seja visto nele, nos movemos e existimos, o que está escrito lá em Atos 17, 28, né? Ao entrar no mundo, o pecado separou o ser humano de Deus, mas não deixou Deus distante, nem fez com que ele se desinteressasse por sua obra, e muito menos se esquecesse dela. Pode-se afirmar com plena certeza que, apesar do pecado, Deus continua presente no mundo, e que sua presença implica uma ação sem paralelo. Talvez a própria criação, no princípio, não teve o significado que tem sua ação a partir da queda do ser humano. Afirmamos isso porque, se bem que a criação tenha sido algo produzido pelo amor, a sabedoria
e o poder divino no presente, esses fatores se somam outros, a dor divina, ao ver a maldade humana. Isso lhe pesou no coração em Gênesis 6,6, né? A obra suprema de Deus, a redenção no mundo por meio do seu Filho, foi toda um cálice de amargura e dor. O Verbo se fez carne, habitou-se, humilhou-se e entregou-se pelos pecadores. Ainda que por um pouco de tempo, Deus assim amou sua tenda entre nós. Mas o ano nos deixou sozinho. Veio o Consolador para ficar conosco para todo sempre. Então aqui Deus está presente no mundo. Há também um povo especial no mundo. E quem é esse povo especial no mundo? Deus não atua sozinho no mundo, mesmo tendo os anjos, que são seus servidores imediatos. Esses nem sequer podem participar como gostariam. 1 Pedro 1,12. Deus depende do seu servo, que comprou com o seu sangue do Cordeiro. Também 1 Pedro 2, do verso 9 ao 10. O plano de Deus vai sendo realizado com estreita colaboração entre ele e os seus redimidos. Tão importância é a posição e a ação dos cristãos sobre a terra, que Jesus disse, uma vez que se esses se calassem, até as pedras falariam, clamariam. Deus chamou o seu povo de testemunhas. Deus chamou o seu povo de sal da terra. Deus chamou o seu povo de luz do mundo. O Senhor chamou o seu povo de embaixadores. O Senhor chamou o seu povo de pacificadores. O Senhor chamou o seu povo de raça escolhida, de sacerdote real, nação santa. O Senhor chamou nós de pedra, chamou nós de estrela. Então, são algumas formas que o Senhor nos chamou. Ungidos, né? Vasos, entre outros. Mais significativo de tudo isso, não é que Deus queria exaltar o ego dos que creem, mas fazê-lo entender que pelo relacionamento que adquiriram com Ele, tem uma função específica de cumprir. O povo de Deus não vive somente para crer. Crê e vive para servir. E lá no Antigo Testamento pode-se ver como Deus haveria de atuar no mundo através do seu povo, né? Israel, diante da deserção desse. A igreja também constitui-se um instrumento principal da vontade de Deus dessa forma na terra. Agora imagine comigo, venha comigo pensar um momento. Se não existisse igreja na terra, como seria? Seria um caos, gente. Se não tivesse igreja, se não tivesse pregação do evangelho. Gente, não teria presídio para suportar, para compor o tanto de pessoas marginalizadas. Não teriam. E hoje, por existir as igrejas, denominações, o que se é tirado, sabe, do monturo, o que se é tirado do tráfico, das drogas, o que se é tirado da sociedade, pessoas desenganadas pela sociedade, condenadas pela sociedade, que hoje são mulheres de Deus, são homens de Deus, são obreiros, pregadores e tantos outros, por causa da igreja. A igreja pega as pessoas e através do novo nascimento, da crença em Cristo Jesus, elas são ressocializadas à sociedade. Elas são limpas, elas são preparadas, são educadas, são disciplinadas para novamente exercer o seu papel na sociedade. Então, a igreja ela tem um papel muito fundamental na sociedade, muito, muito, que por isso nós precisamos de homens e mulheres crentes convertidos mesmo lá dentro da política. Por isso nós precisamos de homens e mulheres crentes nos hospitais, nas clínicas, nos transportes públicos. Nós precisamos de homens e mulheres em cada repartições, em cada lugares. Para quê? Para brilhar como um sol, para ser o sal da terra, para serem instrumentos de Deus. Então, se você é uma pessoa nascida de novo, exerça o seu papel, aonde você estiver, no seu trabalho, aonde você for, desempenhe esse papel em nome de Jesus Cristo. Mostre para o mundo que você é um testemunho
de Jesus Cristo. Dê o testemunho pela sua vida, pela sua fala, pelo seu gesto, pelas suas vestes. Dê o seu testemunho para que as pessoas vejam em você Jesus Cristo. Isso aqui é muito importante. E o povo de Deus necessita de direção. Por ser tão grande a tarefa de Deus e a tarefa do seu povo na terra, necessita-se de orientação. A Bíblia afirma em repetidas oportunidades que o próprio povo de Deus pode perder o seu sabor e o seu rumo, por ser constituído de seres humanos, ainda que arrependido. Às vezes, a força do pecado e do mundo faz com que percam de vista seus objetivos principais, e às vezes o cansaço próprio do ser humano faz com que ele fuja à luta ou que se refugie em lugar de segurança e comunidade. Por isso que o Espírito Santo, que é o guia do povo de Deus, distribuiu dons a cada um, mas também dá ministério à igreja, como os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Deus quer que o seu povo cresça em números através do arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Mas Ele igualmente quer que essas pessoas não somente creiam e se salvem. Ele quer que se formem a imagem do seu Filho, como diz Paulo lá em 2 Coríntios 3, 18 e Efésios 4, 13. E Ele quer que se aprendam a edificar e a sobreedificar um edifício, o edifício de Deus. E quer que seu povo aprenda a ser verdadeira luminária do mundo. E, inclusive, Deus quer que seu povo se prepare agora para servir no reino vindouro de Jesus Cristo. Gente, a obra pastoral se fundamenta também nessa terceira verdade. É necessário guiar o povo de Deus em direção a esses pastos. Por isso que é necessário do pastoreio. Por isso que é necessário do dirigente. E, acima de tudo, ter o conhecimento bíblico. Eu estava falando agora, sexta-feira, com um obreiro de uma denominação que esteve lá. O pastor, ele precisa se familiarizar também com psicologia. Porque, gente, nem tudo é espiritual. Nem tudo é demônio. Nem tudo, gente, é o mundo espiritual. Então, nós que dirigimos um campo, nós que dirigimos um povo, pessoas, nós precisamos se familiarizar com tudo que está ao nosso redor, tudo que for de informações, porque as pessoas não são todas, mas a maior parte, elas querem uma informação, elas querem uma resposta, elas querem uma direção, elas querem uma explicação e elas vão buscar dentro da igreja. Quantas pessoas não chegam ali cansadas, machucadas, tristes, revoltadas, com o casamento destruído, a família destruída, os negócios destruídos, e elas querem uma direção, elas querem uma resposta. Então isso é o papel fundamental do líder, do pastor, ele procurar, buscar em Deus para ele ter para oferecer para essas pessoas, tudo bem? O fundamento bíblico do pastorado é muito sério, requer dos pastores que antes de serem servidores, sejam verdadeiros seguidores e imitadores de Cristo. Requer deles que sejam modelos da igreja, requer deles que sejam visionários, missionários, porque sem visão o povo perece, né? Requer deles terem uma visão dinâmica da igreja para compreendê-la nos planos de Deus. Requer deles não se deixarem levar por atitudes pessoais ou coletivas, que queiram fazer a igreja outra coisa que não seja o que Deus tem proposto. Requer dos pastores que conheçam também a cultura, eu acabei de falar, né? De maneira a ver, sentir e reagir das pessoas no seu meio, assim como os princípios da palavra divina. Porque tem pastores, gente, tem obreiros, pregadores, que mal ele só lê a Bíblia, ele só vê a Bíblia, ele só vê ali dentro. Então a mente dele está só ali dentro, ela tem que ser para fora, tem que expandir. Nós temos que estar andando, vivendo dessa forma, nossa mente tem que ser dessa forma. Então, o que interessa são as convicções fundamentais da obra e a prática deles. O treinamento teórico pode ir se dando de muitas maneiras, os títulos são secundários. O fundamental é que Deus está muito ocupado e apressado no mundo e necessita de nós, pastores, saibamos cumprir totalmente a nossa tarefa. Aos pastores de hoje que Deus apresenta a exortação feita a um obreiro do primeiro século.
e digam a Arquino, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu do serviço, no serviço do Senhor. O apóstolo Paulo falou para Timóteo também, para ele cumprir o serviço, a tarefa, fazer como a obra de um evangelista. O próprio apóstolo Paulo disse para ele ensinar. O próprio Paulo disse para Timóteo, para ele ser um bom exemplo de fora. Isso é muito importante. Então, finalizando nossa aula de hoje, os objetivos do pastorado, né? O trabalho pastoral necessita ter uma direção precisa. Deve ter pontos de referência bem concretos em direção precisa. Deve ter pontos de referências concretos em direção aos quais guiar a ação da igreja. Paulo afirmou que lutava não como dando golpes ao ar. Ele sabia onde, de que forma e quando dar os seus golpes. Muitos pastores não podem ver fruto permanente dos seus esforços porque seu trabalho carece de orientação. Assumiriam a ideia de que ser pastor é pregar, visitar irmãos, para lembrar-lhe de vir ao culto e oficiar certa cerimônia. Os que têm visão missionária dedicam parte do seu tempo à abertura de novos trabalhos, mas aos poucos percebam que a vida e o tempo lhes escapam e que não avançam como gostariam. Muitos, eles trabalham fora e têm que se dedicar à igreja, tem que se dedicar à oração, tem que se dedicar à palavra, tem que se dedicar a estudar, tem que se dedicar a visitar. Então ele tem dois trabalhos, tem um trabalho que para ele trabalha fora e ele não trabalha para o Senhor também. Então ele tem dois trabalhos. Aí vem mais uma família, 3 trabalhos. Então o camarada está cheio de trabalho, está exaustivo, está cansado. Entendeu, gente? Isso aqui é muito importante, porque essas igrejas pequenas, a maior parte dos pastores trabalham, batem marreta, ralam pra caramba, levantam de madrugada, chegam tarde. E por isso que muitas das vezes essas igrejas estão vazias, não de membros, mas vazias da presença de Deus. Porque muitos não têm um tempo para se dedicar ao Senhor. Então isso é muito importante, que nós que temos um chamado, nós que temos um trabalho, que nós viemos pela misericórdia do Senhor, valorizar os dois lados, dividir os dois lados, tentar equilibrar os dois lados, tanto profissional como ministerial. E aí entra o terceiro, que é a família também. Então isso é muito importante para nós que servimos ao Senhor. Então, nós vamos ficar por aqui, né? O primeiro objetivo, né, dar à igreja um lugar em sua comunidade. Nós continuaremos para frente na próxima aula. Isso é muito importante. Espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre essa aula de ética pastoral. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E uma boa noite a todos.